E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o calendário da Fórmula 1 e as últimas notícias que movimentaram a categoria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, o Rubens estava errado e nós temos um calendário da Fórmula 1 e provavelmente ela vai acontecer. Exatamente, eu era uma das pessoas que mais apostava que não teríamos Fórmula 1 em 2020. Felizmente, graças ao Odin, estava errado, isso é bom. Às vezes. Então vamos ter aí, né, Débora? 8 provas, um calendário curto, mas que há muito que se discutir, porque tivemos mudança do teto orçamentário, tem a questão da Williams, que está em uma situação periclitante, e outras coisas que vamos abordar aqui no nosso podcast. Mas antes, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock, através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. São eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelan e Giane Casalec. Fica aqui meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês sabem que são extremamente importantes para a continuação desse programa e todo o desenvolvimento do Boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando este programa ou pela primeira vez ou que já estão acompanhando o nosso trabalho, não deixem de nos apoiar, que assim vocês conseguem ajudar na melhora do site, do podcast e na manutenção dele. Exatamente. Bom, Débora, acho que o importante desse podcast vai ser realmente o que vai ser o cerne dele, vai ser o calendário que saiu hoje, mas só que tem muito mais coisa que norteia o calendário da Fórmula 1. Nós tivemos aí as notícias de mudança do teto orçamentário, algo que era reivindicação há anos, tanto de categorias, equipes, né, menores, como pessoas que veem a categoria e veem que a distribuição de renda nela é totalmente desigual, proporcionando um crescimento muito maior das equipes de ponta, que têm condições, né, de arcar com investimentos altos, e com isso esse teto orçamentário já previsto para 2020, 2021, a gente já consegue traçar uma boa perspectiva do que pode acontecer, né? Até de chegada de novas equipes, a gente pode ter uma nova experiência dentro da Fórmula 1, visando um rendimento maior com menos dinheiro injetado. Eu acho importante falar sobre isso, porque até um tempo, acho que até o ano passado, a gente sabia dos problemas que a categoria tinha, mas ninguém ficava cobrando tanto ou abordando muito. Esse assunto ele vinha à tona a respeito do teto orçamentário, mas acho que era algo mais passageiro. E a gente precisou sofrer um baque, né, muito grande para poder perceber os defeitos realmente que a categoria tinha e os problemas que as equipes menores realmente têm. Porque quando você vê a corrida, às vezes você tem a falsa impressão de que quem tá ali no fim do grid, às vezes não tem tanto problema, ele só tá distante do pessoal que tá na ponta, mas ainda assim é algo que, se trabalhar o carro ou a forma como ele foi construído, seria possível chegar próximo das maiores. A gente vê que o dinheiro realmente faz diferença e a utilização dos equipamentos também fazem muita diferença ao longo do campeonato. E aí, quando a gente pega essa situação que teve da pandemia e do coronavírus, a gente vê que fechar as portas das fábricas, das estruturas e mexer tanto no bolso deles, porque tiveram que continuar pagando salário e tomar medidas para poder preservar esses funcionários, a gente percebe o quanto que todo esse sistema era muito frágil. Isso é bem interessante, principalmente colocando desse ponto, porque para quem assistiu Drive to Survive no começo ali de final de fevereiro, né, começo do que seria a temporada 2020, a gente viu que a Williams sofreu por entregar peças a tempo para a temporada 2019, e é algo que a Fórmula 1 sofre ainda por ter que desenvolver peças muito caras, complexas e que exigem muito, não só de material humano, mas material mesmo físico mesmo, fibra de carbono, aquelas pastas que eles modelam as peças, então isso tudo é muito caro. A gente pensa que a equipe que tá ali no final do grid, em questão de peça, ela demora mais tempo para poder desenvolver uma peça que uma grande consegue às vezes desenvolver em horas. A gente já viu casos deles precisarem realmente de uma peça e ser urgente, e as equipes grandes terem essa forma de produzir ela e entregar ela para poder ser utilizada naquela corrida mesmo, mas as pequenas não, elas levam um tempo maior para poder fazer as atualizações, tanto que
porque a gente sabe daqueles pacotes de atualizações que eles vão distribuindo ao longo da temporada, mas isso não funciona pra todos, né? Eles programam atualizações, mas a gente sabe que as maiores, elas estão levando qualquer tipo de atualização a cada final de semana. E o teto orçamentário foi já regulado para 2021 no valor de 145 milhões de dólares. Vai ter uma redução gradual, né, Débora? 140 para 2020, 135 para 2023 e 2025. Isso considerando calendários de 21 corridas, que é o que eles planejam com esse novo normal que vai vir após a pandemia. Eles já estavam debatendo a respeito disso. Teve principalmente pelo lado da Ferrari, dela não querer aceitar essa redução muito brusca. Mas aí chega no momento em que ou você aceita essa redução e continua com pessoas boas na sua equipe, continua desenvolvendo o carro, ou você realmente quebra. E foi uma das coisas que a gente já tratou nesse período, que a perda de você não ter equipe saindo, né, da Fórmula 1 é muito complicado. E era um valor muito grande, nada atrativo de gastos. Quando você começa a colocar esses tetos orçamentários, outras montadoras, outras pessoas que estejam interessadas na categoria podem ver uma possibilidade de trabalhar com aquela margem de dinheiro, né? Exatamente, principalmente agora que nós estamos nesse momento aí de redução de custos para tudo, né? A gente viu agora a Renault anunciando, a Renault montadora, não a parte de competições, o Renault Sports, redução de funcionários na França. McLaren também fez isso. McLaren foi 1.200 funcionários, né? Você vê uma equipe, não é da equipe da Fórmula 1, é da McLaren automotiva, né? De fabricação de carros de luxo, mas atinge de qualquer forma a equipe, porque até mesmo o Zac Brown vinha procurando apoio financeiro com bancos, instituições financeiras na Grã-Bretanha e não estava conseguindo êxito. Acho que sobre a redução do teto orçamentário, né? Esse valor que eles chegaram, é bom porque começa a nivelar um pouco o que as pequenas equipes podem alcançar, não que elas vão ter 145 milhões, ainda é uma cifra muito alta. A gente via principalmente Claire Williams, o pessoal da Haas falando sempre que eles estavam trabalhando com um orçamento de 120, 130 milhões. A Williams teve uma perda de patrimônio muito grande, né? Essa semana foi divulgado o patrimônio deles e dava pra poder notar o quanto que eles perderam de dinheiro. Tem o fato do patrocinador e você vê que a receita deles estava sendo diminuída, enquanto tem outras equipes que conseguem salvar muito do que elas conquistam com o prêmio no final do ano, mas porque elas estão acabando mais à frente no campeonato, né? E a Williams necessitava muito desse campeonato esse ano para pelo menos conseguir pagar as contas desse ano, nem era alguma coisa de projeção para o ano que vem. Ela procura, né, parceria ou até mesmo a venda da equipe para poder se manter na categoria para os próximos anos. Então a situação dela é bem difícil, mesmo com a redução do teto orçamentário, não vai ser fácil. A mesma situação passa a Haas, e eu acredito que até outras equipes podem sofrer com isso, porque elas começam a ter que reduzir a capacidade dela de material humano, que é o que o orçamento delas às vezes não consegue pagar, e isso começa a refletir na pista, e aí a disputa de foice pelas posições no grid. É um efeito cascata, né? Se você vai mexendo em pequenas peças, você vai alterando de qualquer forma o resto do desenvolvimento da equipe, tanto em valor de peça quanto da pessoa que vai fabricar aquilo. É difícil você mensurar, mas vai ser um baque muito grande para essas equipes. A Williams, nessa situação de possível venda que ela se encontra, não é só o fato de terminar essa temporada e conseguir alguma coisa, é para poder realmente ver se vai se manter no grid. E aí você também tem que pensar naquela questão, a gente vai sair agora de uma pandemia que muita gente foi afetada, várias empresas foram afetadas, e se a Williams não receber proposta, pode ser menos uma equipe no grid, né? E o fato também da Williams, ela cancelou o contrato com o patrocinador, foi algo que partiu dela, mas tem todo o lado do processo da venda, né? Pra poder facilitar as escolhas do pessoal, do conselho da Williams com as decisões que eles vão tomar no futuro. Então, é ruim não ter um patrocinador, mas ainda assim, dependendo de como for andar o resto do ano e como vai ser a temporada pra eles, é algo válido. Além do teto orçamentário, outra forma que eles acharam de nivelar o campeonato foi a utilização do túnel de vento. Saiu uma regra nova para a utilização de túnel de vento, em que o túnel de vento, só para explicar para vocês, não é que ele tem um gasto alto, né, Débora, de valores no seu utilização, porque muitos deles utilizam um sistema de reutilização de energia. Uma vez ligado, o consumo de energia é baixo. A Ferrari mesmo, ela liga ele fica ligado o ano inteiro e só desliga no Natal e para uma data seguinte de manutenção. Só o resto do ano ele é ligado o tempo todo. Então as regras que entraram não é nem para desligar o túnel de vento, mas é o tempo que você fica
ainda utilizando todo o equipamento, todo o complexo do túnel de vento, que o complexo em si, ele não é barato, não por causa como eu disse, da utilização, de ligar e desligar o túnel de vento, mas gira toda uma construção de novas peças, utilização de novas peças, pessoal que está ali em torno para trabalhar, e é aquela coisa, quanto mais você tem de mão de obra, você tem de peças para testar, fica mais caro, e quem tem mais dinheiro consecutivamente consegue utilizar melhor e mais vezes o túnel de vento. A gente tem as equipes que estão ali liderando a tabela do campeonato e elas acabam utilizando esse túnel de vento muitas vezes pelos 7 dias da semana e 24 horas por dia. Qualquer mudança que elas fazem em uma peça, qualquer coisinha, detalhes, é levado para esse túnel para poder fazer os testes. E aí não tem só a fase de você ver o comportamento do ar, é muito mais complexo. Eles levantam vários dados e depois tem os analistas que precisam verificar se aquela peça realmente vai surtir efeito positivo no carro ou não. E as mudanças para essas equipes, que foi o que a gente já estava falando no começo do episódio, para quem tá ali no começo do grid, fazer essas alterações nas peças demanda tempo, mas ainda assim você vê o resultado mais rápido com essas mudanças. E o pessoal que tá ali mais abaixo do grid, que tem pouco dinheiro, não vai conseguir fazer tantos testes em peças, eles precisam ser mais efetivos nos seus testes. Então, tem essa disparidade e eles resolveram fazer essa mudança com relação à utilização do túnel de vento para poder modificar o tempo que essas equipes passam utilizando o túnel de vento. Nessa condição, eles acabam passando mais tempo realizando provas, né, dentro do túnel de vento do que nas próprias pistas. Então, eles praticamente competem mais do que 21 GPs ao longo do ano. E eles decidiram que, a partir de 2021, com relação à sua colocação no ano anterior na tabela, vai ser distribuído esse tempo para você utilizar. Então, a primeira equipe do grid vai ter 90% de horas para poder utilizar desse túnel de vento, e a 10ª, ou se tiver mais equipes daqui para frente, elas teriam a possibilidade de usar em torno de 112,5%, e esse número é alterado para 2022. Então, essa é uma forma deles tentarem auxiliar as equipes e aproximar elas ainda mais, porque tem o fato de que elas vão precisar ser mais assertivas, mas também aumenta um pouco dos erros das grandes, porque elas não vão conseguir ficar fazendo diversas alterações. Então, já que elas vão ter um número reduzido, elas precisam realmente pensar no que elas vão explorar e fazer essa modificação. E para as menores, é a chance de, às vezes, elaborar uma peça um pouco melhor, mas ainda assim ter a chance de testar ela por mais tempo até levar ela para a pista. E o regulamento lá para 2022, ele prevê a mudança para a utilização das peças ao longo do ano, onde você testaria num GP anterior, você testaria em um GP, mas você poderia utilizar ele no próximo. Então também vai fazer as equipes pensarem um pouco melhor na forma como elas vão decidir esses pacotes de atualização ao longo do ano. Além disso tudo, ainda temos, né, o congelamento do desenvolvimento aerodinâmico, que ficou aí para os anos de 2020 agora, e 2021, prorrogando aquelas mudanças para 2022. Exatamente, é uma forma para eles não deixarem as equipes gastarem tanto. Isso daí já é pensando mais na questão financeira delas, porque se você tem que abandonar várias peças ao longo do caminho, não ia ser uma alternativa muito barata. Então eles estão deixando coisas que são extremamente necessárias, como chassi, câmbio e componentes mecânicos de instrumentos de impacto. Exatamente, porque isso acaba favorecendo no desenvolvimento do carro e eles não gastam tanto nesse quesito e podem investir em outros. Bom, agora falado de toda essa parte financeira. Outra coisa que eles estão prevendo para esse campeonato e para o campeonato de 2021 são a utilização de token para poder barrar um pouco desse crescimento acelerado que as equipes poderiam ter. Eles não divulgaram o número, a quantidade de atualizações, mas isso vai servir para poder a equipe pensar também a respeito do que ela realmente quer desenvolver no carro e o que é necessário ela modificar. Então, conforme ela for fazendo essas modificações, ela vai perdendo esses números ao longo do ano. Agora vamos falar sobre o calendário de 2020, né? O provisório, vamos pro provisório porque não deve ter alteração desses 8 etapas, mas devemos ter aí acréscimos. A Fórmula 1 deseja realizar de 15 a 18 provas até o final do ano. Provavelmente teremos aí ceia de Natal acompanhando a Fórmula 1, então vai ser bem interessante aí o final de ano para nós. Porém, temos algumas peculiaridades aí, tanto nesse calendário que foi disponibilizado hoje, né, Débora? Como também as possíveis alternativas que a Fórmula 1 e a
Liberty tem para o futuro. Exatamente. Bom, para poder começar essas 8 corridas, elas vão ser realizadas apenas na Europa. Então elas acabam se tornando um campeonato continental. O que é legal, uma efeméride que foi trazida para nós pelo nosso colega Josué Fusinato, lá no grupo do Boletim Paddock no WhatsApp. Quem quiser participar, entre em contato, temos apoio esse aí, tá bem bacana lá o grupo. Em que ele trouxe a efeméride de que vai ser a primeira temporada desde 1966 que tem início no território europeu. Em 1966, a temporada já começou também um pouco tarde, né? 22 de maio, foi um GP de Mônaco, vencido por Jack Stewart. Então é uma efeméride bacana aí para vocês que gostam de discutir nas mesas de boteco sobre a Fórmula 1. Exatamente. Bom, essa é uma das curiosidades, vocês só vão conseguir esse tipo de coisa lá no grupo do Boletim Paddock, então venham participar. Mas voltando à questão do calendário, eles estão utilizando dessas 8 provas com rodada dupla em abertura para a Áustria e depois da Hungria vão ser mais 2 provas realizadas na Inglaterra, e essa é uma forma que eles encontraram porque a Europa tá voltando a abrir os lugares, já tá começando a receber as pessoas, então foi negociado com os governos desses países para poder realizar essas provas. Mas tem um detalhe, porque apesar da gente ter 8 provas realizadas, o que daria já o caráter de campeonato para Fórmula 1, porque não precisa ter um número muito grande de provas ao longo da temporada para ela poder ser considerada um campeonato, bastaria essas 8 provas. Mas tem o problema que ela não é mundial. Para ela poder ser mundial, ela precisa passar por 3 continentes diferentes. Então, esse também é um quesito da Liberty tá insistindo muito em realizar provas depois da Europa, principalmente a parte da América, porque ela quer muito vir para cá para poder realizar essas corridas e também para poder dar o caráter de mundial. O que a Liberty tinha que fazer era estudar a história, ver que desde Colombo, quando alguém decidiu vir para as Américas, só deu merda. Eu, se fosse ela, ia para a Ásia. Assim, sinceramente, eu acho que hoje uma prova até na China vai ser muito mais segura do que vir para as Américas. Desde Estados Unidos até Brasil. México a gente não tem tanta informação em decorrência das opções da nossa mídia que gosta só de noticiar mesmo o que tá acontecendo mais nos Estados Unidos, mas eu acho que seria no máximo México, e no Brasil temos as nossas restrições ainda, né, porque toda a pandemia, principalmente a gente que mora em São Paulo, a gente tá vendo que a realidade não tá refletindo muito bem o que tá se passando nas notícias, é muito pior o que tá acontecendo na cidade, a gente vive praticamente aquela realidade do caixa de pássaros, em que não dá pra sair de casa em hipótese alguma, mas ela ir no máximo pros Estados Unidos, se for querer fazer América, Circuito das Américas, no Texas. É a única alternativa que ela tem, porque qualquer parte do norte vai estar sobre neve. Pro final do ano, né? Final do ano ali, Canadá, Estados Unidos, qualquer outro estado pra cima ali, vai estar frio. Próprio Texas. Essas provas teriam que ser realizadas também no período da temporada, o que eles consideram a temporada para poder valer como mundial. Qualquer prova que for realizada em 2021 que não faça parte desse calendário de 2020 aí que eles estão estipulando, já também não daria mais valendo o mundial. Uma prova que deve entrar e inserir o asiático, né, porque é considerado asiático, é a prova do Bahrein, então ela já conseguiria isso, mas só que eu acho que daria para negociar ali algumas alternativas. A América vai ser a única. Oceania, dificilmente, porque até mesmo A Austrália já desistiu, né? Não é que só que a Austrália desistiu. A Austrália mesmo, a gente tem a nossa colega, a Bia, que mora lá, ela conta pra gente que a realidade lá da Austrália tá muito difícil, tá totalmente diferente dos lugares que a gente tá vendo que tá tendo abertura. Eles ainda estão em restrição total, não teve flexibilização, continuam tendo uma lockdown um pouco mais fechado, mas ainda é tão rígido quanto era em março, quando teve cancelamento da etapa. É aquilo que a gente falou em um episódio passado. Pra vocês terem uma ideia, a estrutura lá em Melbourne não foi totalmente desmanchada, só os boxes e o paddock que foi desmanchado para virar hospital de campanha para pandemia. O resto, a arquibancada, tudo ainda continua por lá. A galera que teve lá mostrou que realmente ainda tá toda a estrutura montada. É difícil, eles têm essa perspectiva, eles acreditam que realmente o mundo vai estar diferente já pro final do ano, quando eles poderiam fazer a utilização de outras pistas fora da Europa para poder realizar esse calendário. Mas a gente sabe que não é a realidade de vários países, e tem esse fato deles, o pessoal, né, queria muito que provas que não estão mais no calendário atendessem, mas muitos desses circuitos também estão localizados na Europa, né, então não entraria pra essa questão de mundial, vai dificultando. Eles estão querendo realmente realizar essas 8 etapas, mas eles sabem que se tiver algum problema no meio do caminho, vão
voltar a barrar as etapas e vão voltar a dar essa temporada como paralisada novamente. A gente torce para que pelo menos essas 8 provas sejam realizadas, até porque elas já estão bem próximas do calendário, elas vão acontecer bem em sequência, então é para poder realmente otimizar esse tempo quando der partir para outro lugar. E mesmo com a realização das 8 etapas, nós temos as restrições, temos as regrinhas que a Fórmula 1 impôs para ela, mas é uma coisa que eu falei até lá na Super Live, que nós realizamos junto com o pessoal do Café com Velocidade, Autoradio Podcast F1 Brasil, Dupla Aerodinâmica, todos esses podcasts avechados, enfim, todo o mundaréu de podcast que vocês devem ter nos seus feeds aí. Nós realizamos uma live e nessa live eu falei que um dos maiores empecilhos que nós tínhamos à época para a realização da Fórmula 1 era que a Fórmula 1, por mais que ela é forte, rígida, ela não poderia suprimir a soberania dos países, porque isso nem a ONU mesmo consegue suprimir a soberania de um país. Temos reservas históricas, mas via de regra a ONU não pode. É um exemplo. Mas aonde que eu quero chegar? A Áustria, por exemplo, a gente via que ela estava tendo uma resistência muito grande, até que chegou uma hora que a gente vê ela inserida no campeonato com uma rodada dupla. Mas temos uma questão. O autódromo é particular e justamente de uma das equipes da Fórmula 1. E próximo também do aeroporto que faz o desembarque para o equipamento da Fórmula 1 também. E é aí que entra essas regrinhas que a Fórmula 1 contou hoje lá no Twitter dela, depois também no site ela elaborou um pouquinho mais, explicando como vai ser, a gente vai falar um pouquinho agora sobre eles. Que é, por exemplo, a exigência de que todos os envolvidos tenham teste do Covid-19 negativo. Eles têm que ser negativo, não pode ser tipo suspeita ou falso positivo no sentido de que eles vão fazer o teste várias vezes. Então, provavelmente, desde quando começou as negociações, as equipes estão notificando esses órgãos de saúde dos países, informando, olha, esses são os funcionários que nós vamos deslocar, porque daqui a pouco a gente vai também comentar a quantidade de funcionários, e eles estão todos com situações negativas. E provavelmente, se fosse um ministro da saúde, provavelmente ainda estaria temendo pelo meu emprego aqui no Brasil, mas eu exigiria não só da pessoa ali, do funcionário que vai, exigiria de todos que residem com ele, né, para poder garantir que não haverá a transmissão em meu país dessa doença. Então, uma dessas exigências é exatamente o exame negativo da doença. Eles também estão prevendo de fazer testes a cada 2 dias para justamente pegar alguém que, por acaso, esteja contaminado e já barrar essa pessoa e mandar ela de volta pra casa, pra ela fazer o isolamento dela, não de volta pra casa, né, mas assim como na situação da Austrália, mandar a pessoa pra um hotel onde ela vai ficar reclusa, fazer a quarentena dela, esperar passar o tempo de contaminação e voltar pra sua casa. Referente a esse negócio de contaminação e dos testes que são realizados, a gente tem que lembrar que pilotos também serão testados. É nessa hora que a gente vai ver se o Grosjean, pelo menos o Magnussen, consegue, né, passar nesses testes sem bater em ninguém. Mas a ideia é testar e ver quem tá contaminado e afastar. E eu vi muitas perguntas no Twitter hoje do pessoal, se piloto A, X ou Y ou Z ou W pegarem Covid, o que vai acontecer? As equipes já vão estar de prontidão com o piloto reserva para poder assumir o cockpit. Então vamos supor, hipoteticamente, como a Débora falou, dá 2 dias fazem teste. Fez o teste no Lewis Hamilton, ele tá com Covid na sexta-feira, na sexta-feira mesmo, entre o primeiro e o segundo treino, saiu o resultado, ele tá positivo, afasta, faz em todo mundo da Mercedes para verificar, só tava ele, beleza. Gutierrez ali, é o Gutierrez, né, hoje da Mercedes, salvo engano, isso, vai lá e assume o cockpit da Mercedes. Van Dorn também, pode ser que isso seja o Van Dorn, seria bacana o Van Dorn, mas enfim, a ideia é justamente ter os pilotos de teste já de prontidão para assumir caso um piloto venha ter Covid. O mesmo vale para a equipe se preparar com os funcionários dela que podem substituir outros funcionários. Ou seja, se tiver alguém que acabe contraindo a doença nesse meio tempo, se eles precisarem substituir aquele mecânico, também vai poder fazer essa substituição. Mas essa pessoa que vai entrar no lugar da que estaria contaminada também já precisa estar seguindo essas regras de não ter o resultado positivo, já tá se garantindo fazendo a sua quarentena para poder assumir esse posto. Então, seja, se Grosjean, Magnussen pegar, é bem capaz da gente ver aí piloto brasileiro na pista. Torcemos para que não, porque nós tivemos aí nosso colega Will Mesquita que pegou o Covid-19, por sorte pelos médicos que atuaram muito bem lá no Maranhão e os enfermeiros que cuidaram dele, seremos eternamente gratos
graças a vocês, ele sarou, mas ele relatou toda a dificuldade que é, então a gente não quer realmente que, brincadeiras à parte, que ninguém pegue, queremos que seja um campeonato tranquilo quanto a esse ponto. Ter a capacidade física, principalmente para um piloto, e ela ser reduzida, é muito complicado para você pensar numa continuação de uma temporada de 15 etapas, por exemplo. E uma muito perto da outra, né? Isso que dificulta mais. Bom, agora, né, Débora, é bom falar de portões fechados. Como será isso? Esses portões fechados vale pra questão do público. Eles ficaram bem chateados com relação a isso, porque eles ainda queriam ter o público, mas não vai ser possível. Então vai ser tudo realizado de portões fechados. Mas o que eles determinaram é que se der pra poder fazer alguma alteração, se mais pra frente esses governos autorizarem ter o público, aí sim eles vão pensar numa política, em quantidade de pessoas, ingressos pra poder ser liberado pra essas pessoas irem acompanhar a categoria, mas isso não é de imediato. Além disso, eles também, entrando nessa questão, eles vão cortar o pessoal que seria do paddock, o pessoal do paddock club, o pessoal que recebe esses ingressos VIPs. Esse tipo de pessoa não vai poder estar acompanhando a categoria durante esse período. Eu acho que para poder ter portões abertos, acho que uma boa alternativa aí pra Fórmula 1 é distribuir bambolês pros torcedores e pedir para eles ficarem girando o bambolê durante a prova. Assim, já gera um distanciamento social. Eu acho que o bambolê deveria retornar, kit escolar, porque é a melhor forma de treinar distanciamento social entre as pessoas. Bom, dentro disso, de portões fechados, nós vamos ter o pessoal reduzido. Não que vai ser um volume grande de anões trabalhando nas equipes, mas a ideia é que as equipes levem o menor número de pessoas. Aí, gente, essa equação, até agora, eu e a Débora estamos tentando fechar e não conseguimos. A gente viu diversos posts, tem um post da Juliana Serrazoli que é muito bom, que fala de número de pessoas que são de equipe. Eu lembro que tem uma sequência de posts do Felipe Massa que fala de quem são ali no pit stop. Então, pelos nossos cálculos, tirando o cara que faz a manutenção da mesa do Toto Wolff, que ele soca a cada GP, quase ninguém é dispensável. Tipo, não tem como dispensar o pessoal. É lógico, tô exagerando, mas é difícil você pensar que uma equipe tem que levar somente 80 pessoas. E ainda assim, só dando um parênteses, porque os campeonatos do Brasil também estão tentando retornar. E a lista deles de requisitos, não sei o que, é bem ampla. E é muito doido você comparar, tipo, assim, 80 pessoas vão pra corrida, e sei lá, no campeonato regional, nacional, é um número bem menor. E essas 80 pessoas ainda me parece muito, porque não é 80 pessoas para todas as equipes, é 80 para cada uma das equipes. Exato, então mesmo assim, mesmo a gente pensando em 80 pessoas, o número não batia, porque a gente começa a pensar em todo o volume de pessoas que as equipes levam. Tem equipe que chega a levar 200 a 300 pessoas. Eles colocam em média 130 por equipe, mas a gente sabe que esse número é muito maior. Ah, sim, tem funcionário da Mercedes que entra com a camisa da Ferrari, chega lá dentro e tira. Isso é loucura, tipo, não falar que a Fórmula 1, uma equipe leva menos de 300 funcionários, é besteira, porque a gente pensa somente no mecânico, no engenheiro, mas só que a gente tem que lembrar que eles têm que comer, eles têm que dormir, eles têm que ter um motorista que faz o translado do hotel, são várias pessoas que são envolvidas, a gente pode pôr como os terceirizados da Fórmula 1. O pessoal que leva o equipamento pra dentro do autódromo, eles deslocam pessoas que vão pegar o equipamento do aeroporto e levar pro autódromo, tipo, isso você já tá mexendo com pessoas de outros setores pra dentro da categoria. E tudo bem, eles estão pedindo também, vão fazer esse pedido pra essas pessoas que vão fazer essa manutenção também terem cuidado, mas como você garante que não vai vir uma pessoa contaminada e vai andar ali, deixar as coisas e não vai gerar coisas piores? Eles estão trabalhando com uma margem de 2.000 funcionários por GP. E aí foi um dos questionamentos de, mas nós temos outras competições que mexem com menos pessoas para poder realizar e não vai ser possível esses campeonatos voltarem. E como é que eles autorizam uma Fórmula 1 com 2.000 pessoas para poder fazer um final de semana? E aí tem a jogada de número, né? Porque a Fórmula 1 conta com os espectadores, principalmente, que já seria um número muito alto dentro do autódromo, que é uma coisa que eles já conseguiram minar. E aí eles vão cortando o pessoal de transmissão, jornalistas e várias outras coisas, aí eles chegaram nesse número. Provavelmente as fotos geradas, muitas imagens vão ser drones. Isso com certeza vai ter esse tipo de equipamento utilizado. E uma coisa que agora me veio na cabeça, porque eles passaram esse número da Fórmula 1. Como que vai funcionar pra Fórmula 2 e Fórmula 3? Eu não sei se eles chegaram a divulgar um número, se essas categorias vão ter números à parte. A gente esqueceu de falar na hora do calendário que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 estão inseridas também. Aqui fica a minha crítica. Cadê a W Series? Pelo amor de Deus. Tipo, essa era a hora de fazer um calendário ali com 8 corridas.
perfeitinho acompanhando a Fórmula 1. Pessoal, agiliza, velho, porque fica chato isso daí. Vocês já fizeram um campeonato online que não começou, você já tem meninas competindo na Alemãs virtual, mas não tem a W Series virtual. Desculpa pelo parênteses, gente, mas não, aqui... E eles teriam também esse ano 2 provas, né, que seria Estados Unidos e México, com a Fórmula 1. Exato, então custa, né, gente? Forcinho aí, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Pessoal, reduzido é isso, gente. 2.000 pessoas, a gente fazer um cálculo de 80 pessoas. Reduzido pero no mucho. Não, pegar 80 pessoas por equipe, são 800 pessoas mecânicos, funcionários. Aí você tira uma pista que tenha 20 curvas, você coloca 5 fiscais por curva, você já tem em torno de... Cara, o helicóptero que tem que tá voando, a equipe médica, que não é uma equipe pequena, a gente tem do GP do Brasil, é uma equipe médica muito complexa. Nossa, gigante. A gente que vai naquela... A gente que vai ficar bonito. Nós que vamos naquela verificação técnica da Fórmula 1, sempre acontece ali no finalzinho de outubro. Olha, eu calculo umas 120 pessoas envolvidas do corpo médico, mais ou menos. Pessoal de extração, pessoal de remoção, ambulâncias. Cara, os hospitais da redondeza que também precisam estar alerta, porque enquanto está acontecendo a corrida no autódromo, eles estão preparados para, se tiver qualquer acidente lá na pista, eles receberem o piloto. Pode não ser um acidente grave, mas qualquer acidente que cause uma certa dúvida a respeito das condições físicas do piloto, ele precisa passar por uma bateria de exames. Então a gente sabe que esse número de 2.000 aí é um pouco maior. É, um pouco mais. É, com certeza. Vai ter mecânico entrando dentro de porta-mala de carro. Mas, enfim, sobre o pessoal reduzido, a gente ainda tem nossas dúvidas. Ficou bem obscuro as informações que a Fórmula 1 passou. Eles falaram que eles negociaram com os governos, mas também não tem a questão de como que foi essas negociações e o que foi passado. Essas são umas coisas que a gente pode pensar, mas a gente provavelmente não vai ter uma resposta disso, porque dificilmente eles vão falar a respeito desses acordos e como foram feitos. A Rafaela lá do Garota da F1, ela também levantou o questionamento das quarentenas, porque a Fórmula 1 está pedindo para as pessoas fazerem um isolamento antes de ir para a pista e vai ser testado, aí eles vão passar por todo o translado das mudanças de aeroporto ou viagem de trem, o que for necessário para poder chegar de um país no outro, e eles pedem para que essas pessoas também realizem o isolamento e evitem ter contato com outras pessoas, mas é difícil você garantir, principalmente no aeroporto, que a gente sabe que já vai gerar uma grande movimentação. Essas viagens sendo permitidas também geram pessoas se deslocando de uma cidade para outra, então eles não estão completamente longe do vírus. E mais uma coisa que eles foram questionados também mas se aparecer um piloto ou aparecer um mecânico, alguém que estiver doente, eles falaram que isso não vai ser motivo para eles cancelarem a temporada ou cancelarem aquele evento. Vai ser simplesmente esse fato de trocar a pessoa, tirar ela do jogo e ir acompanhando as outras. A gente não sabe o efeito cascata que isso pode ter, né? E aí fica a nossa torcida para que realmente não ocorra nada, porque a gente pode ver que realmente é uma situação complexo, muito né? delicada, complexa e delicada, porque a gente não sabe como a Fórmula 1 tecnicamente vai tatear o cenário para poder entender como ela vai prosseguir. Eu acho que é por isso que ela também inseriu 2 etapas na alça, porque ela já fica restrita no local só. Se der merda, já tá ali. Exatamente, tem isso. É que aquela coisa, a gente levanta esses questionamentos e aí parece que vocês não querem que tenha corrida. Poxa, eu quero muito que tenha, mas eu não quero que ninguém saia prejudicado dessa situação. E aí não é só o pessoal que tá envolvido com a categoria, mas também é o pessoal de fora que tá utilizando o hospital, os médicos, essas pessoas, elas também, a gente precisa pensar nelas. E agora nesse efeito da Fórmula 1 tá voltando, a gente sabe que projetos de auxílio para pessoas que estão doentes ainda, as coisas vão acabar reduzindo porque eles vão voltar a produção deles, que muitos destinaram para poder fazer aparelhos e fazer equipamentos médicos, vai voltar tudo para ficar focado no carro. Bom, saindo de redução de pessoal, o quarto item que foi apresentado pela Fórmula 1 foi isolamento durante as viagens. E é aí que começa, como diríamos meus avós no interior, que a porca torce o rabo. Por quê? Começa a ter um pouco maior de gastos as equipes. Tudo bem que a gente já sabe que grandes equipes já fretam aviões para poder viajar juntas, mas equipes pequenas não fazem voos assim. A gente pode, retomando no Drive to Survive, que é muito importante você assistir, que você vê tudo por fora, você vê que a Claire Williams e o pessoal pegou voo comercial para poder ir para Barcelona. Então, qual que é uma das exigências da Fórmula 1 também? Voos fretados ou voos em que possa ser exigido distanciamento social entre os passageiros. Então, ou seja, muitas equipes vão ter que comprar 2, 3 assentos para um mesmo mecânico, um mesmo
engenheiro, então começa a gerar ou um gastinho. Ou comprar uma mais classe executiva, né? Que você teria uma quantidade de pessoas mais reduzido ali, né? Você poderia talvez até limitar pra equipe. Mas ainda assim, você tá expondo essas pessoas a uma questão de estar em aeroporto pegando voo comercial. Exato. E então, provavelmente, aí teremos isso. E o que acontece também vai ser o translado. Aeroporto, hotel, circuito, circuito, hotel e no final aeroporto. As equipes e pilotos só poderão fazer esse trajeto. Então, se você é parente de engenheiro, não adianta pedir o iPod rosa que ele não vai poder comprar pra você. Porque não vai poder sair. Eles vão ser exigidos que eles façam somente esse caminho. Praticamente eles vão sofrer na Europa, porque eles já sofrem no Brasil. Então, é uma situação difícil. Você começa a colocar uma pressão psicológica muito forte sobre os mecânicos, porque eles vão ter que chegar no hotel, não pode interagir com o pessoal de hotel. Questão de alimentação. É, questão deles já chegar, subir pro quarto e ficar no quarto. Você disponibiliza um começo de ano com as férias, que você fala, vocês vão estar descansando e depois quando a gente voltar vai ser mais intenso, e realmente eles estão provando que vai ser uma paulada atrás da outra, né? Então realmente não vai ter nem como fazer uma rotatividade de funcionário, porque já que você precisa estabelecer essa quarentena, é difícil de você ficar trocando por fulano que ficou ali, que poderia ser utilizado, porque às vezes vai aumentar a distância que essa pessoa vai circular, então causa ainda um pouco de incerteza sobre esse desenvolvimento. Tudo bem, a gente olha ali para os Estados Unidos que tá tendo a NASCAR e que tá tendo corrida uma atrás da outra, mas, né, Fórmula 1 a gente sabe que é difícil. Vai ser bem complicado. E dentro do último item, que é o distanciamento social. Aí, que é outra questão que eu gerei até um pouco. Assim, tive dificuldade de entender da forma que a Fórmula 1 expôs, mas vou tentar transmitir pra vocês, que é jornalistas, pilotos e fotógrafos não vão ter que se distanciar. 2 metros. Então, assim, pilotos eu acredito que seja só fora da pista, né, pra alegria do Grosjean. Mas jornalistas e fotógrafos a gente já sabe que vai ter um volume reduzido. Eu acredito que esse pessoal que vai estar lá vai ser somente, assim, tipo, Sky Sport, 2 pessoas. Se a Globo mandar 2 pessoas. Reduzido, bem reduzido. Bem reduzido. E fotógrafos, provavelmente só mesmo o Sutton, essa galera que é... Eu acho que eles vão dar prioridade pra quem já tá... Quem vai acompanhar mais de uma etapa no ano. E seja residente da Europa. Exato. E não o pessoal regional, às vezes, provavelmente mais esse pessoal que vai realmente se desprender pra poder acompanhar o calendário. Porque até mesmo pelo cálculo de pessoal deles, não consta esses 2 profissionais, jornalistas e fotógrafos. Consta pessoal de transmissão, mas não jornalistas e fotógrafos. Então a gente já vê que possivelmente pode ocorrer de não termos. Eu vou até falhar agora, desculpa. Eu vou achar o post pro Rubens tentar colocar na descrição aqui do post. Mas foi levantado a questão de uma jornalista que lida com a Fórmula 1, né, no exterior. Ela falou o quanto que é prejudicial até pra nós que acompanhamos a categoria e dependemos muito das informações de fora, porque quando a gente tem jornalistas que são tanto da parte regional quanto esse pessoal que realmente vai e acompanha a categoria, mas trabalha para outras emissoras e jornais, eles trazem uma verdade, coisas que estão acontecendo na categoria que a categoria não fala pra gente que aquilo tá acontecendo. E eles são responsáveis por levantar os questionamentos de uma temporada. E esse ano, por ser uma temporada tão caótica, seria necessário a gente ter esses profissionais que acompanham a categoria dessa forma. E a gente ficar dependendo dos números, dos resultados que a categoria vai trazer, às vezes vai mascarar um cenário muito mais complicado que eles vão enfrentar esse ano. As próprias coletivas dos pilotos vão ter que mudar até de nome, que não vai poder mais ser coletivas. Eu acredito que vai ser alguma coisa tipo assim, um piloto por vez, um jornalista já apresentando perguntas e um jornalista fixo ali realiza essas perguntas. Transmissão pro pessoal que tá na sala de imprensa. Pode ser uma coisa que a Fórmula E adotou, a gente até participou de algumas, que era coletivas pelo Zoom, né, que a gente participava, acompanhava a coletiva, mandava as perguntas. Se for dessa forma, se for conduzida como foi da Fórmula E, será ótimo, foi excelente, até torceria que fosse aberto ao credenciamento até de outros jornais de fora, que seria interessante de ver uma participação, uma dinâmica maior de perguntas. Mas a gente começa também a se perguntar de outros momentos, como a entrega dos troféus. Provavelmente não teremos aqui. Essa cerimônia vai ser mudada, a cerimônia do pódio, o momento do hino, tudo isso vai precisar ser modificado para poder fazer esse distanciamento de 2 metros. Mas ainda assim, quando a gente lembra de uma foto de grid e do final de semana da Fórmula 1, a gente vê muita gente junto. O político não vai entregar o troféu, ele vai jogar de longe o piloto que abraça. Acho que dá pra poder colocar ele no chão e empurrar com um taco de cricket. É uma boa. Europeu, né? Ingleses, né, já
pega ali a cultura mesmo dele. Bom, acho que sobre o retorno do calendário, a gente pode falar até das provas que foram inseridas no calendário. A gente tem aí 2 provas na Áustria, que serão de abertura. No dia 3 de julho começa com os treinos livres. Sensacional, acho que é uma coisa que eu já vou poder falar agora. Fiquei muito feliz quando saiu o calendário e não saiu os absurdos que o pessoal tava querendo, que eram umas coisas assim, tipo, grid invertido. Corte da sexta-feira. Corte da sexta-feira, foi mantido. E até com essas novas teto orçamentárias, tudo isso. Bom, vamos falar o calendário, depois eu volto a esse tempo. São 2 provas na Áustria. O calendário em si, gente, tem no post. A gente disseminou em todas as redes sociais. Não vou ficar falando as datas, eu vou comentar só os países, que é interessante a gente falar aqui o que a gente achou das escolhas. Não que fosse possível escolher muito mais do que isso. Bom, 2 na Áustria, 1 na Hungria. Aí que tá, né? Hungria, aquele cartódromo gigante. Vamos ver se rende alguma corrida boa, porque pensando bem, vai ser um pega pra capar, porque... E resolveram não arriscar, né? Uma corrida só. Uma corrida só. GP da Inglaterra em Silverstone serão 2, sendo 1 em comemoração aos 70 anos da categoria. Achei legal, achei nobre comemorarem lá. Melhor do que o milionésimo GP ter sido na China, né? Bom, teremos o GP da Espanha, aí aquela coisa, volta para onde eles testaram os carros, grandes chances de ser uma prova apática, mas minha aposta nesse ano é, com o calendário reduzido, não sabendo se eles vão passar da 8ª prova, já pensou? O piloto considerar que vai ter mais prova e ficou segurando o campeonato ali, encerra na 8ª temporada, na 8ª prova, acabou, Vettel campeão, chupa Ferrari. Bélgica, não poderia ficar de fora, eu queria um calendário inteirinho na Bélgica. Ainda e para finalizar, ficou ali perto do meu aniversário, fiquei bem satisfeito. E para finalizar, GP da Itália. Vai ser legal porque dia 6... eles anteciparam os feriados, né? Porcaria, a gente ia beber tanto no GP da Itália pra ficar tão bêbado até o dia 7 de setembro. Não vai rolar. Não, eu trabalhei no feriado, meu chefe falou que eu posso pegar esse dia qualquer outro dia da semana, então eu vou pegar no dia 7. Vou beber pra caramba, porque o Sainz vai ganhar com a Ferrari. Com a Ferrari não, com a McLaren. Enfim, agora voltando ao que eu tava falando, antes do que o pessoal tava pedindo. Grid invertido, aí começa as questões de ter 2 provas por final de semana. Gente, isso são ideias muito bonitas. É sensacional. Mas, no papel, na realidade, para uma categoria como a Fórmula 1, não rende. E se você pensar que ela vai viajar com a Fórmula 2 e com a Fórmula 3, que já tem corridas duplas no final de semana, não rola, né? Só se colocar farol nos carros e correr à noite. Do jeito. Mas o que acontece? Farol aerodinâmico. O que muda nessa questão de ter 2 provas no final de semana é uma coisa que a gente debateu nas redes sociais, até no dia da live lá do Super Live, foi bacana que a gente debateu com o pessoal, foi que a gente já tá discutindo gastos. Se colocar 2 provas no final de semana, o carro bateu, tem que substituir peça, é desespero. Então equipes vão ter que levar o dobro de peças de reposição, praticamente 2 carros a mais pra montar. Então você vai ter que ter mão de obra. O risco é muito grande e você pensando que o benefício é pouco. Exato, e elas estão precisando justamente... Elas vão lutar esse ano por dinheiro, pra poder ter o dinheiro nessa temporada. Não é viável você ficar sem participar de uma corrida e perder ponto, que esse ano é crucial que você pontue e vá bem nas provas, pra você conseguir esse resultado no final do ano. Então qualquer coisa que acontecesse, que interferisse no final de semana inteiro, não ia dar certo. Não, e o pessoal fala, grid invertido. Cara, grid invertido seria divertidíssimo. Nossa, sensacional ver 2 Mercedes, 2 Ferraris, 2 Red Bulls saindo lá de trás, fatiando o grid e tendo tido uma McLaren na pole. Vamos por essa forma. Mas é algo que eu acho que não renderia. Por quê? Fórmula 1, a gente sabe que o pessoal já é gado malhado. Eles vão saber converter isso para benefício. Por quê? Uma coisa que a gente já vê na Stock. A Stock tem o grid invertido, mas a prova é no mesmo dia, o formato é diferente, o campeonato proporciona. Eu, por exemplo, não sou tão fã, mas tá ali, vou apreciar. Onde que eu quero chegar? A gente vê muitos pilotos que estão na 7ª colocação, eles começam até a reduzir a velocidade para terminar em 10º, para quando inverter o grid, pegar a pole na prova seguinte. Então, eu não duvidaria se um piloto que tá ali na 8ª, na 9ª posição, começasse a reduzir a velocidade, deixasse o 10º passar, ele perdeu um ponto só, mas na prova seguinte ele teria a pole position. Então, é muito ruim grid invertido por causa disso. E a perspectiva de uma equipe de meio de pelotão provavelmente não vai chegar na primeira posição, mesmo largando da pole, ainda assim ela ficaria ali naquele meio de grid, mas o risco de acidente e de quebra e de danificar carro é muito complicado. Numa Fórmula 2, numa Fórmula 3, eu acho legal? Acho. Mas ali, como eu vejo que é uma categoria de aprendizado, é uma categoria em que os guris realmente têm que lutar, têm que bater, têm que sofrer, têm que suar, vale a pena.
pena. Vale muito a pena. É um Principalmente desafio porque... a mais, né? Não, e acabou a corrida, já inverte o grid e é outra corrida. Pronto, acabou. Acho isso muito legal. E mesmo que a corrida seja um dia e depois, na Fórmula E funciona. Na Fórmula E não, desculpa. Na Fórmula 2 funciona e é muito bom. É excelente. Mas Fórmula 1, o cenário é outro. O formato é outro. Não condiz com a proposta da categoria. É você querer levar a categoria, desculpa o termo que eu vou usar, o amadorismo. Como diria o Rafael Celon, se os carteiros abandonou o grid invertido, por que a Fórmula 1 teria grid invertido? Então, pra mim, é uma pataquada. Outras que entraram, que acho que, putz, como a gente falou, 2 provas, até guerra de pneus. Acho que guerra de pneus, eu era um defensor. Se vocês pegar podcast F1 Brasil, os primeiros que eu participei, eu defendia tanto guerra de pneus como o reabastecimento. Com o tempo eu parei. Porque você começa a estudar a Fórmula 1 mais afinco, temporadas passadas que tinham esses dois artifícios, você via que muitas vezes pilotos que eram bons, carros que eram bons, sofriam porque simplesmente você tinha uma Bridgestone que desenvolvia o pneu somente para uma equipe. A Michelin que também só desenvolvia para outra equipe. Fornecia para 6 equipes, mas 2 equipes eram os favoritos dela. Então você tinha um cerceamento de qualidade e de potenciais pilotos a vencer que não condizia com a verdade. E do reabastecimento eu nem falo a questão do risco de fogo, dessas coisas, porque, cara, Stock Car tem reabastecimento, Indy tem reabastecimento, WEC tem reabastecimento, posso falar 300 mil categorias tem reabastecimento, Fórmula E tem reabastecimento se vacilar, tudo tem reabastecimento, não pega fogo, mas a Fórmula 1 eu acho muito mais legal essa dinâmica do piloto ter que controlar o gasto do combustível, chegar no final da corrida com um carro mais leve, soube administrar pneu, consegue ter uma vantagem superior aos demais. Exemplo de um cara que fez isso muito bem, Carlos Sainz, GP do Brasil, conseguiu um contrato com a Ferrari. Olha que bacana. Então eu acho que essas pautas deveriam ser limadas dos debates, porque só retornariam se realmente a FIA e a Liberty falaram, vai ter, aí sim. Não, e outra coisa, a gente tá olhando esse cenário de redução de pessoas pra poder trabalhar na temporada. Aí você fala, não, vamos fazer aqui uma guerra de pneus, que a gente vai precisar de mais gente... Mais uma montadora de pneus lá, fabricantes, né? Exato. Não tem como fabricar pneu assim do dia pra noite, até porque a Pirelli faz inúmeros testes ao longo do ano pra poder atender as mudanças dos pneus e atender a mudança dos carros, porque não basta fazer um pneu, você tem que entender o que as equipes estão fazendo de atualização nos seus carros e o que elas precisam nesses pneus para eles serem efetivos na pista. Então tem essa questão dos testes, que não dá pra você jogar e falar, vem aqui e fornece pneu. E o fato do reabastecimento voltar assim de uma hora pra outra, numa temporada que ainda vai começar, você tá falando que você vai ter que colocar gente ali também pra poder fazer isso. É mão de obra. Não faz sentido, no meio do furdunço que a gente tá vivendo agora, promover mudanças tão radicais. Exato. Então, esse foi mais uma questão mesmo que a gente quis trazer esse debate rapidinho, mais pra poder mostrar pra vocês que é uma coisa que eu acho que foi a Juliana Serrazoli, né, Débora, que falou esses dias. Você que me passou isso e algo que eu achei interessante, que as pessoas simplesmente pegam, às vezes, algo que um site noticiou na Europa, toma como verdade e repercute no Brasil como, olha, tal site falou isso, é verdade. Que, tipo, tudo bem, às vezes o site tem uma boa fonte, tem um acesso mais rápido a informações, mas se vocês que acompanham o Boletim do Paddock, pode ver que a gente sempre opta pelo oficial. Saiu na Fórmula 1, a gente foi falar de calendário, a gente não falou de calendário até a Fórmula 1 falar. Teto orçamentário, até a Fórmula 1 falar, a gente não falou. Por quê? Segue oficial, não compensa mais você ser íntegro nessa questão de notícia do que você ficar palpitando sobre coisas que não são verídicas. Uma dessas foi de que tal pessoa falou que queria um reabastecimento e de repente você vai procurar, você perde uma tarde inteira na internet tentando achar informação oficial e não acha. Então é muita cautela ao absorver essas notícias, porque eu acho interessante risco. Discutir a respeito dessas questões, mas não tomar como verdade e apostar que isso vai realmente acontecer, porque muda toda uma estrutura de... A Fórmula 1, ela foi muito certeira na questão do calendário. Olha, o calendário vai ser isso, 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 a gente fez isso de alteração e é isso. E o pessoal tava inventando tanta coisa, colocando tanta coisa, que parecia que a Fórmula 1 ia fazer uma carta gigantesca pra poder falar de todas as alterações, como ia funcionar a questão de pontuação. Ela não fez alteração nem na Fórmula 2, nem na Fórmula 3. Ela vai manter os campeonatos da mesma forma, a mesma estrutura de final de semana. Então, prezando pelo que eles já conhecem e que eles já sabem que tá dando certo, não tem porquê no meio desse problema todo que a gente tá vivendo, fazer essa mudança. Bom, pessoal, agradeço a todos que chegaram até aqui, espero que tenham gostado. Boas notícias, vamos retomar, teremos aí agora os reviews das provas, vai ser bem interessante. Se tudo der certo, vamos fazer outras coisas também. Agradeço a todos que estiveram com a gente aí durante essa quarentena da Fórmula 1, esse período aí obscuro. Estamos aguardando
lembrando, para quem estiver se perguntando das categorias nacionais, é como a Débora disse, as categorias estão fazendo ensaios para retomar, mas principalmente como 90% das principais dependem de Interlagos e a situação de São Paulo ainda é difícil, é uma situação complicada para retomar qualquer tipo de atividade esportiva. E não é uma etapa que é descartada da utilização. Eles têm outros autódromos no interior, em outras cidades que não estão tendo tanto problema, já estão lidando bem melhor, mas mesmo assim eles precisam levar em consideração São Paulo, porque tem montadora, tem gente que é daqui, que precisa se deslocar daqui para poder ir para outros lugares. Como a gente ainda tá nesse sistema de não poder ficar circulando, é difícil apostar na volta imediata desses campeonatos. Bom, então fiquem atentos, conforme tivermos notícias dos campeonatos nacionais, vamos repassando para vocês. Eu sou o Rubem GP Neto, agradeço a todos, não deixem de conferir nosso post, não deixem de conferir nossa proposta de financiamento coletivo e contínuo no Apoia-se. Ele foi muito importante durante o período da pandemia, continuará sendo importante e convido a todos aí para também conhecer todo o nosso trabalho realizado no site. Um forte abraço a todos e até a próxima. Fica aqui meu agradecimento para todos que escutaram este programa. Como o Rubens falou, acompanhem a gente nas redes sociais, se inscrevam lá no canal do YouTube, os nossos podcasts também são disponibilizados lá. E bom, é só isso e até a próxima.